Existe uma ideia silenciosa que foi repetida tantas vezes que acabou se tornando um dogma. O mundo quântico pertence ao invisível, ao microscópico, ao território distante da nossa experiência cotidiana. Essa ideia moldou livros, aulas, documentários e até a forma como pensamos a realidade. Mas e se ela estiver incompleta? E se não for o tamanho que separa o quântico do clássico, mas apenas o nosso nível de controle sobre o sistema? Essa pergunta não nasce da especulação filosófica, mas de experimentos reais, conduzidos em laboratórios de ponta, onde objetos grandes, compostos por bilhões de átomos, desafiam abertamente a noção de que a superposição é um privilégio do infinitamente pequeno. Durante muito tempo, a física clássica foi apresentada como o estágio final e estável da realidade, enquanto a mecânica quântica era tratada como uma exceção estranha, válida apenas para elétrons, fótons e partículas subatômicas. Essa divisão parecia segura, organizada e reconfortante. No entanto, quando dispositivos macroscópicos passam a se comportar de acordo com leis quânticas, essa segurança começa a se desfazer. Os chamados SQIDS surgem exatamente nesse ponto de ruptura, mostrando que sistemas grandes podem existir em estados simultâneos, não como metáfora, mas como condição física observável, registrada em dados, gráficos e medições reproduzíveis. O impacto disso vai muito além da tecnologia. Um SQID não é apenas um sensor sofisticado ou uma curiosidade de laboratório. Ele é um objeto macroscópico onde correntes elétricas reais fluem ao mesmo tempo em direções opostas, criando um estado de superposição que não pode ser explicado pela física clássica. Não se trata de desconhecimento sobre qual estado o sistema ocupa, mas da coexistência efetiva desses estados. A interferência observada nesses dispositivos confirma que a função de onda se estende por todo o circuito, atravessando uma estrutura que pode ser vista, medida e fabricada em escala humana. Esse tipo de experimento expõe uma fragilidade profunda na narrativa tradicional da ciência moderna. Se objetos grandes podem obedecer às leis quânticas quando isolados do ambiente, então a fronteira entre o quântico e o clássico não é um limite natural do universo, mas um efeito prático da interação, do ruído e da decoerência. Isso muda completamente a pergunta fundamental. Não é mais porque o mundo quântico não aparece no cotidiano, mas o que exatamente impede que ele apareça. Essa inversão é desconfortável, porque obriga a reconhecer que nossa visão de realidade é uma aproximação funcional, não uma descrição definitiva. Quando esses dados são colocados lado a lado, o que se revela não é uma teoria alternativa nem uma provocação sensacionalista, mas um problema conceitual real. A ideia de que o universo se comporta de maneira diferente apenas porque algo é grande demais começa a perder sustentação empírica. Os SQIDS mostram que o quântico não desaparece, ele apenas se torna invisível quando o sistema perde coerência. E isso levanta uma questão silenciosa, raramente explorada fora dos círculos acadêmicos. Até que ponto aquilo que chamamos de realidade sólida é apenas o resultado de condições específicas, e não a verdadeira natureza do mundo? Para compreender o impacto real dos SQIDS, é preciso abandonar a intuição comum e seguir o caminho frio dos experimentos. Esses dispositivos operam em condições extremas, próximos do zero absoluto, onde o ruído térmico praticamente desaparece. Nesse cenário, materiais supercondutores entram em um estado coletivo no qual bilhões de elétrons passam a agir como uma única entidade quântica coerente. Não é uma soma de comportamentos individuais, mas um fenômeno emergente, onde a função de onda deixa de ser confinada ao microscópico e passa a ocupar toda a estrutura do circuito. É exatamente nesse ponto que a superposição macroscópica se manifesta de forma inequívoca, desmontando a ideia de que o quântico é frágil demais para sobreviver em sistemas grandes. O coração desses dispositivos é um anel supercondutor interrompido por junções Josephson, regiões onde pares de elétrons atravessam uma barreira isolante sem perda de energia. Quando um fluxo magnético atravessa o anel, o sistema pode entrar em um estado onde a corrente circula simultaneamente nos dois sentidos possíveis. Isso não é um truque de linguagem nem uma abstração matemática conveniente. As medições mostram padrões claros de interferência, assinaturas típicas de superposição quântica. O sistema não escolheu um estado e escondeu o outro, ambos coexistem até que a interação com o ambiente force a perda da coerência. A realidade, nesse nível, não é binária, é probabilística e simultânea. Esse detalhe é crucial, porque desmonta uma das defesas mais comuns do pensamento clássico: a ideia de que esses efeitos seriam apenas flutuações microscópicas irrelevantes para o mundo real. Um SQID pode ter dimensões visíveis,
ser integrado a circuitos complexos e ainda assim obedecer às equações da mecânica quântica. Isso significa que o tamanho, por si só, não é o fator decisivo. O que realmente importa é o grau de isolamento do sistema e o controle sobre suas interações. Sempre que esse controle é alcançado, a natureza revela um comportamento que contradiz a narrativa simplificada ensinada ao longo de gerações. Quando se observa esse conjunto de evidências com atenção, surge um desconforto inevitável. Se objetos grandes podem existir em superposição, então a ideia de um mundo sólido, definido e permanentemente colapsado não é uma lei fundamental, mas um efeito estatístico. Vivemos em um regime onde a decoerência é rápida, constante e invisível, mascarando a estrutura quântica subjacente. Os SQIDs funcionam como uma fissura nessa aparência de solidez, permitindo enxergar, por breves instantes, que aquilo que chamamos de realidade estável pode ser apenas uma versão reduzida, domesticada e funcional de algo muito mais estranho e profundo. À medida que esses experimentos avançam, torna-se impossível ignorar o choque conceitual que eles provocam. A superposição macroscópica não é apenas um detalhe técnico da física moderna, mas um ataque direto à noção intuitiva de causalidade e identidade. Quando um SQID mantém correntes opostas coexistindo, não há um antes e depois claramente definidos no sentido clássico. O sistema não percorre um caminho único até ser medido. Ele permanece suspenso em possibilidades reais, sustentadas por uma coerência que desafia a forma tradicional como entendemos o tempo, o estado e a própria noção de escolha física. Isso não é filosofia especulativa, mas uma consequência direta das equações que descrevem esses dispositivos e dos resultados experimentais que as confirmam. Esse ponto expõe uma fragilidade profunda no modelo mental que sustenta a maior parte da educação científica. Costuma-se dizer que o mundo quântico é estranho, mas controlável, enquanto o mundo clássico é previsível e sólido. No entanto, os SQIDs mostram que essa distinção é artificial. A previsibilidade do mundo cotidiano não surge porque ele obedece a leis diferentes, mas porque as superposições se desfazem rápido demais para serem percebidas. O colapso aparente não é um evento fundamental, mas um efeito coletivo da interação incessante com o ambiente. Essa constatação desloca o problema da realidade para um terreno desconfortável. Aquilo que chamamos de estado definido pode ser apenas uma ilusão prática, não uma verdade ontológica. Quando essa ideia é levada às últimas consequências, surge uma pergunta que raramente é enfrentada de forma direta. Se a superposição pode existir em objetos grandes, o que exatamente impede que sistemas ainda mais complexos exibam comportamentos semelhantes? A resposta tradicional invoca o aumento exponencial da decoerência, mas isso não elimina o princípio, apenas o torna difícil de observar. Em outras palavras, não há uma lei clara proibindo a superposição em escalas maiores, apenas limitações técnicas e ambientais. Essa diferença é crucial, porque revela que a barreira entre o quântico e o clássico é contingente, não absoluta. Os SQIDs, nesse contexto, funcionam como um espelho incômodo. Eles refletem a distância entre o que a realidade parece ser e o que os experimentos indicam que ela é. Cada avanço na manutenção da coerência, cada melhoria no controle do ambiente, empurra essa fronteira um pouco mais adiante. E isso não acontece em silêncio. Esses dispositivos já são usados em tecnologias reais, desde medições ultrassensíveis até o desenvolvimento de circuitos quânticos para computação. A estranheza não está confinada ao laboratório, ela começa a infiltrar-se no mundo prático, exigindo uma revisão gradual, porém inevitável, das certezas que sustentam a visão clássica do universo. À medida que a física experimental empurra esses limites, um padrão começa a se revelar com clareza desconfortável. Sempre que a tecnologia permite maior isolamento, maior controle e menor interferência externa, o comportamento quântico não recua, ele se expande. Os SQIDs demonstram isso de forma quase didática. Quanto mais cuidadosamente o ambiente é silenciado, mais o sistema insiste em permanecer em superposição. Isso inverte completamente a narrativa tradicional, segundo a qual o mundo clássico seria o estado natural das coisas. Os dados sugerem exatamente o oposto. O estado clássico é uma consequência da perda de controle, não um fundamento da realidade. Esse ponto raramente é discutido fora do meio técnico, porque ele obriga a repensar a própria função da física clássica. Ela não descreve o que o mundo é em sua essência, mas o que o mundo aparenta ser quando a coerência quântica se dissolve. Os SQIDs expõem essa diferença de maneira brutal. Em vez de um universo que escolhe estados definidos por princípio,
Vemos um universo que só parece definido porque está constantemente sendo perturbado. A estabilidade que percebemos não é uma propriedade fundamental, mas um efeito colateral da interação contínua entre sistemas e ambiente. Quando se observa esse cenário sem filtros conceituais, torna-se evidente que a resistência a essas ideias não é científica, mas psicológica. Aceitar superposições macroscópicas significa aceitar que a realidade não possui, em sua base, a rigidez que intuitivamente esperamos. Significa admitir que a noção de um mundo já decidido é uma simplificação funcional, não uma verdade última. Os SQIDS não pedem permissão para existir dentro dessas categorias mentais. Eles simplesmente funcionam, obedecendo às equações e produzindo resultados que não se encaixam confortavelmente na visão clássica herdada do século XIX. Esse desconforto cresce quando se percebe que esses dispositivos não são exceções isoladas. Eles fazem parte de uma linha contínua de experimentos que inclui interferência com moléculas gigantes, circuitos quânticos supercondutores e estados coerentes cada vez mais complexos. O que muda não é a lei física, mas a escala do controle humano. Cada avanço tecnológico remove uma camada de ruído e revela algo que sempre esteve ali. A superposição não surge porque a criamos, ela emerge porque finalmente conseguimos não destruí-la. No fundo, os SQIDS colocam a ciência diante de uma escolha silenciosa. Ou se aceita que a realidade é mais estranha, mais fluida e menos intuitiva do que gostaríamos, ou se tenta preservar uma visão confortável à custa de ignorar implicações evidentes dos próprios experimentos. A história da ciência mostra que essa escolha nunca permanece estável por muito tempo. Quando os dados se acumulam, as ideias precisam ceder. E é exatamente nesse ponto de tensão que essas superposições macroscópicas operam, não como curiosidades técnicas, mas como sinais claros de que a estrutura do mundo é muito mais profunda do que aquilo que fomos treinados a perceber. Quando todos esses elementos são reunidos, o que emerge não é uma hipótese provocativa nem uma leitura alternativa da física moderna, mas um retrato coerente da própria estrutura da realidade. Os SQIDS não sugerem que o universo seja caótico ou indeterminado no sentido vulgar da palavra. Pelo contrário, eles revelam um universo profundamente consistente, governado por leis que não mudam com a escala, apenas com as condições. A superposição macroscópica não é um erro, uma anomalia ou uma exceção engenhosa. Ela é a consequência natural de um sistema que permanece coerente o suficiente para não ser forçado a escolher um único estado. Isso obriga a uma revisão silenciosa, porém radical, da forma como a realidade é ensinada, comunicada e compreendida. A divisão rígida entre mundo quântico e mundo clássico não se sustenta como fronteira ontológica. Ela funciona apenas como uma fronteira prática, útil para cálculos, engenharia e previsões cotidianas. Os SQIDS deixam claro que o universo não muda de regras quando cresce em tamanho. O que muda é a nossa capacidade de preservar as condições necessárias para observar essas regras em ação. Onde há controle, há quântico. Onde há ruído, há aparência clássica. Esse entendimento carrega implicações profundas que raramente são exploradas fora do meio acadêmico. Se a realidade fundamental é regida por superposições, coerência e interferência, então aquilo que chamamos de solidez, certeza e definição é um fenômeno emergente, não um ponto de partida. O mundo não nasce clássico, ele se torna clássico à medida que perde informação quântica para o ambiente. Essa inversão de perspectiva altera silenciosamente a pergunta mais básica da ciência. Não é mais porque o quântico é estranho, mas porque o mundo parece tão estável se, em sua base, ele não é. Os SQIDS não oferecem respostas filosóficas prontas, nem alimentam interpretações místicas ou fantasiosas. Eles fazem algo mais desconcertante. Mostram que a realidade funciona independentemente do que é confortável acreditar. A função da ciência, nesse ponto, não é proteger intuições herdadas, mas confrontá-las com dados. E os dados indicam que a estrutura do universo é mais profunda, mais sutil e menos intuitiva do que os modelos clássicos sugerem. Ignorar isso não preserva a verdade, apenas adia sua assimilação. No final, o que esses experimentos deixam claro é que a fronteira que imaginávamos entre o possível e o impossível era, em grande parte, uma fronteira de conhecimento e tecnologia. À medida que essa fronteira recua, o universo não se torna mais confuso, mas mais fiel a si mesmo. Os SQIDS não quebram as leis da realidade, eles revelam quais leis sempre estiveram em vigor. E essa revelação, silenciosa e sustentada por evidências,
redefine de forma definitiva o que significa dizer que algo é grande, sólido ou real. Se esse conteúdo ampliou a sua visão sobre a realidade, considere se inscrever. Aqui, cada vídeo aprofunda um pouco mais a conexão entre mente, consciência e o próprio tecido do universo. Se isso faz sentido para você, é aqui que você deve estar.